Bem-vindos a mais uma aula de morfodinâmica de praias, morfodinâmica costeira, né? E agora que a gente já sabe, pelo menos superficialmente, a gente já conhece os processos que acontecem lá na zona de surf, a gente vai agora estudar um pouquinho de morfodinâmica de praias. A gente vai puxar vários conceitos que a gente estudou semana passada e no início dessa semana, com os dois últimos vídeos ali de circulação. Tá? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre morfodinâmica de praias. A gente vai ter uma sequência de aulas sobre isso. Tá? Então, primeiro vamos dar uma relembradinha, né? Vamos falar sobre praias. No início do tópico passado, eu mostrei o conceito de praias para vocês. A gente falou das partes da praia e tal, né? E só lembrando que a praia, ela tá ali no limite interno da camada limite costeira, né? Vocês lembram da camada limite costeira que a gente conversou nas primeiras semanas, né? Que é aquela região de transição entre as águas profundas que vai até as águas rasas, onde a gente tem o transporte de sedimento pelas ondas, as ondas movimentando o sedimento no fundo, e essa região ficando cada vez mais rasa até chegar na praia, né? Então, a praia é esse limite interno, tá? É esse limite interno que sofre todas as variações por conta dessa grande energia das ondas e das correntes que acabam interagindo com esse sedimento que forma a praia, tá? Então, nesse sentido, a gente tem, eu já falei isso para vocês também, uma altíssima variabilidade, tanto em planta como em perfil, né? Vocês se lembram. Essa variabilidade, ela vai depender muito do quê, né? Do tipo de sedimento que essa praia é formada, do espectro de ondas lá em águas profundas que está incidindo, que vai chegar nessa praia, e de todas as transformações que essas ondas vão sofrer até chegar à praia, tá? E isso, né, varia muito dependendo da morfologia da antepraia, ali, da morfologia do fundo, desse caminho todo que as ondas vão percorrer. Então, todas essas variáveis, né, elas juntas é que são responsáveis pela variabilidade, por como essas praias vão se alterar ao longo do tempo. Tá? E as alterações na praia, elas acabam se resumindo, elas acabam acontecendo dependendo do transporte de sedimentos, que nessa região acaba sendo, se a gente pensar no sentido só cross-shore, né, no sentido aqui do perfil, a gente tem transporte em direção à praia, mas a gente também tem transporte em direção ao oceano, tá? Então, o balanço, o formato, principalmente em planta da praia, em planta não, em perfil, vai depender desses sedimentos, da dinâmica dos sedimentos em direção à praia e da dinâmica dos sedimentos em direção ao mar. Além de toda aquela dinâmica das correntes longitudinais, né, que vão fazer com que a praia mude em planta, né? Mudança da direção de incidência de ondas e tudo mais, tá? Então, no fim das contas, o que é a morfodinâmica praial? A morfodinâmica praial, ela aquela parte que vai estudar a dinâmica incidente, a ondulação incidente principalmente, e a relação com a morfologia das praias, tá? É sobre isso que a gente vai falar. No início dos estudos de praia, lá na década de 50, já era observado, cientistas, que o que se conseguia entender já é que existiam mais ou menos dois perfis de praia, tipo de perfil de praia, tá? Que é o que eles chamavam de perfil de verão e perfil de inverno. No perfil de verão, o que a gente tinha? No perfil de verão, a gente tem ondas menores que transportam o sedimento em direção à costa e esse sedimento acaba sendo armazenado. O estoque de sedimentos acaba ficando na costa, na parte subaérea, com aquelas bermas bem formadas. No inverno, a gente tem um aumento da altura de onda incidente, e aí esse sedimento que estava aqui na parte emersa da praia acaba sendo erodido e transportado para a parte submersa, e aí formando
os bancos arenosos e tudo mais. Então, isso foi uma primeira abordagem, tá? Então, a gente tinha o perfil de verão, que ele era formado por ondas menores, de período maior, né, aquele swell, que transporta o sedimento em direção à praia, e esse sedimento vai sendo armazenado aqui na praia emersa, formando as bermas. Tá? A gente chama essas praias de praia gorda, né? A praia que tem o perfil acressivo, a praia que está ganhando sedimento, o perfil acressivo que forma essas bermas, que é o perfil de verão, tá? A praia gorda. O inverso é o perfil de inverno, né? Quando a gente tem ondas maiores, de período menor, que acabam tirando esse sedimento aqui, que estava armazenado, esse estoque de sedimentos que estava armazenado na praia emersa, e transportando esse sedimento para baixo d'água, formando os bancos arenosos, tá? E formando essa praia com perfil erosivo, que seria aquela praia magra, tá? Então, no perfil de verão, o estoque de sedimentos está na praia emersa, no perfil de inverno, o estoque de sedimentos está na praia submersa na forma dos bancos. Numa praia que está em equilíbrio ao longo do tempo, esse processo continua, ele acontecia no verão, o sedimento transportado para a praia, no inverno, o sedimento transportado para baixo d'água, e a praia ficava nesse balanço, nesse vai e vem ao longo dos anos, né? A variação sazonal do perfil de praia. Bom, essa era a abordagem lá nos anos 50, no início dos estudos de morfodinâmica praial, tá? Lá, ali no início da década de 70, a gente já falou sobre ele, né? Guza e Iman, depois Guza e Bowen, eles desenvolveram o parâmetro dimensionador do surf, que era aquele índice de refletividade da praia, né? Que media a relação entre a ondulação incidente e a declividade da praia. E aí foi usado já para classificar a praia com relação à quantidade de energia refletida e a quantidade de energia dissipada, né, que formava aquelas zonas de surf diferentes, a zona de surf com mais dissipação de energia ou menos dissipação de energia, que já é uma abordagem um pouco diferente, mas a gente vai ver que ela se sobrepõe àquelas definições ali de perfil de verão e perfil de inverno. Tá? Só para lembrar, né, porque a gente já viu isso aqui, a gente tem uma relação entre amplitude da onda e frequência angular, né, o período da ondulação, e a tangente da declividade do substrato. Então, quanto menor a ondulação e maior a declividade, mais energia refletida. Quanto menor a declividade e maior a ondulação, menos energia refletida. Tá? E mais dissipativa a praia. E aí, a gente tem, a partir do parâmetro dimensionador de surf e de muitas observações, os trabalhos de Wright e Wright Short, né? Principalmente esse aqui, Wright Short 84, vou disponibilizar ele para vocês, tá? Que descreve a zona de surf, a praia e zona de surf de acordo com a quantidade de energia dissipada ou quantidade de energia refletida, que é o parâmetro dimensionador do surf, né? Então, para aquelas situações onde a energia praticamente não existe reflexão, mas simplesmente dissipação, né? A gente tinha aquelas zonas de surf extensas, né? Ondas maiores que arrebentam mais longe da costa e seguem arrebentando progressivamente, né? E seguem decaindo progressivamente em altura, com muitas linhas de arrebentação, declividade baixa, sedimento mais fino, bancos formados mais proeminentemente, às vezes mais de um, né? E essa praia e zona de surf dissipativas correspondem ao extremo erosivo. As maiores ondas vão formar esse tipo de praia e correspondem àquele velho antigo perfil de inverno. Isso aqui é muito mais atual porque isso não necessariamente acontece só no inverno, tá? Isso acontece no inverno em alguns lugares, em muitos lugares esse tipo de
de perfil é mais comum, mas esse perfil pode acontecer em outras épocas do ano também, onde quando a gente tem uma altura de onda muito grande e um sedimento muito fino. Após uma tempestade, a gente pode ter esse padrão. Então, aquela questão ali sazonal, perfil de verão, perfil de inverno, ela é muito pouco exata, porque aquilo pode acontecer em diversas escalas, em diversos momentos do ano, tá? Então, a abordagem com relação à quantidade de energia, dissipada e refletida, ela é muito mais acurada, tá? Então, os perfis dissipativos são aqueles que correspondem ao perfil de inverno, ou os extremos erosivos, né? Maiores alturas de onda e com o estoque de sedimento, a gente não tem a formação de berma, a gente tem a praia mais magra e o estoque de sedimento lá no subaquoso. Aí o outro extremo, né, que a gente já viu também, que são as refletivas, aquelas que refletem muito mais energia do que dissipam, que a declividade é maior, menos linhas de arrebentação, uma porcentagem grande da energia é refletida e a gente tem aquela formação de ondas marginais aprisionadas, sedimento muito mais grosso, né? E correspondem ao perfil de verão. Vou corrigir isso aqui, tá? Ao perfil de verão. Que, ou seja, o estoque de sedimentos, a gente tem ondas menores que transportam o sedimento em direção à costa e esse sedimento fica depositado na praia subaérea, tá? Então a gente tem o estoque de sedimentos na parte subaérea da praia e não mais na parte subaquosa. Então é o extremo acressivo que corresponde ao perfil de verão. Tá? Entre esses dois extremos, que aí já vem também o trabalho de Red Short, que a gente vai falar detalhadamente de cada estágio no próximo vídeo, tá? A gente tem o que a gente chama de praias intermediárias, tá? Que são as praias com aproximadamente, né, com o parâmetro dimensionador do surf entre 2,5 e 20. 2,5 é o máximo acressivo, 20 o máximo erosivo. De 20 ou mais que 20 também as dissipativas, tá? São 4 estágios intermediários, mas a gente vai ver depois, esses 4 estágios, eles foram reconhecidos lá, esse trabalho de Red Short, a gente chama de Escola Morfodinâmica Australiana, tá? Esse trabalho foi todo feito através de imagens aéreas das praias da Austrália. São praias de um banco só, de micromaré, e a gente vai ver mais para frente que esses estágios eles não são coisas, a gente está falando de natureza, né? A gente está falando de coisas que não são contínuas, né? Não são discretas. De um estágio pula exatamente para o outro, são travados. Não, existe muita variabilidade e situações intermediárias, tá? Entre os estágios. Mas o trabalho de Red Short 84 conta com 4 estágios intermediários, tá? E eles seguem uma sequência. Existem os intermediários com o dimensionador de surf maior e vai diminuindo, então, mais próximos do dissipativo e os mais próximos do refletivo e os meios dos caminhos, tá? Então, indo do dissipativo, que é o máximo erosivo, para o refletivo, que é o máximo acressivo, a gente tem o quê? A gente tem uma diminuição da ondulação, certo? Então, um exemplo que é muito, muito importante, pelo menos aqui para nós, tá? Se a gente tem uma tempestade muito grande, a gente vai ter ondas muito grandes, o que vai aumentar o parâmetro dimensionador do surf, a gente vai ter a praia dissipativa, ou seja, com todo o estoque de areia todo embaixo d'água, formação de bancos, longa zona de surf, muita dissipação. A partir do momento que essa tempestade passa, começa a diminuir a ondulação. Vai aumentando, diminuindo a ondulação, o parâmetro dimensionador também vai diminuindo e essa praia vai mudando e vai passando a corresponder a estágios intermediários, tipo, caminhando em direção a uma praia refletiva. Não que ela vá chegar lá, mas ela pelo menos caminha nessa direção e vai mudando de forma, mudando de estágio, se readequando a essa nova condição hidrodinâmica de onda um pouco menor, tá? E se a gente fixar o tamanho de onda, e aumentar o tamanho de grão, também a gente parte de uma praia dissipativa nas intermediárias da direção dissipativa para a direção refletiva, do extremo
erosivo para os acrescivos, tá? Então, a gente aumenta o tamanho de grão e a declividade também, tá? Porque a declividade da praia está diretamente relacionada ao tamanho de grão, né? Ao ângulo de estabilidade, né? Sedimentos menores tendem a formar declividades menores, sedimentos maiores tendem a formar praias mais íngremes, tá? Então, se a gente aumenta o tamanho de grão, a gente aumenta a declividade, a gente também aumenta a quantidade de energia refletida. Então, a gente vai em direção às praias refletivas mais agressivas também, tá? E aí, aquele sedimento que com aquelas ondas maiores, a gente tinha mais undertow, lembra, né? A gente tinha mais setup, então a gente tinha mais undertow, mais sedimento sendo levado em direção à praia. Esse sedimento com essas ondas menores, de período maior, começam a ser transportados mais em direção à costa. Então, fazendo com que a gente tenha a formação de uma praia mais agressiva, né? Os bancos que estavam lá fora, que foram formados lá durante a tempestade, aquele sedimento todo foi tirado da praia e depositado aqui na parte subaquosa, eles começam a migrar devagarinho em direção à costa. Durante a tempestade também, a gente tem correntes longitudinais muito fortes e a tendência dos bancos nos estágios mais dissipativos é que eles fiquem bem lineares. A gente tem correntes muito fortes e a linearização do banco. Quando passa tudo isso, as correntes ficam mais fracas, a gente começa a ter o transporte mais em direção à costa e a tendência é que esses bancos comecem a ficar rítmicos, tá? Eles têm movimentos, ficam mais tridimensionais, os bancos ficam mais rítmicos, tá? E a gente tem também a tendência de formação de cúspides e baías na praia emersa. Também por conta dessa variação aqui nos bancos, que vão ficando rítmicos, e aí eles vão alterando a ondulação incidente, e aí a gente tem locais de acreção, locais um pouco mais de erosão na praia, além de a gente ter ondas marginais aprisionadas, que também podem ser responsáveis por formar esses cúspides, né? E a gente também tem a formação das rips por conta dessa conformação aqui de variação na batimetria próxima à costa. A gente tem variação de setup ao longo da costa e a formação de rips. Tudo isso relacionado às praias intermediárias. Tá legal? Aí, além do parâmetro do parâmetro adimensional lá do GUSA, a gente tem também o Wright Short relacionou esses estágios morfodinâmicos, eles relacionaram, né, ao parâmetro adimensional de Dean. É um parâmetro que Dean demonstrou, criou lá em 73, tá? Que é o ômega. O que ele relaciona? Ele também relaciona a altura da arrebentação, um ponto de quebra, período de ondulação incidente, só que ele relaciona com a velocidade de decantação dos sedimentos, a velocidade de sedimentação das partículas. Lembram isso aqui lá da sedimentologia, né? A gente tem tamanho, grãos, se a gente falar de uma areia com a mineralogia constante, tá? Com a mineralogia única, grãos maiores, eles vão ter uma velocidade de decantação, uma velocidade de sedimentação maior do que grãos menores. Então, grãos mais pesados precisam de mais. Lembrando que a gente não está falando de minerais diferentes, que têm densidades diferentes, e aí vai bagunçar com isso aqui. Mas para o mesmo mineral, um grão maior, ele tem uma velocidade de sedimentação maior do que um grão menor, tá? Então, o que a gente tem aqui? O que significa, né, o parâmetro adimensional de Dean? Ele relaciona a energia com a velocidade de decantação. Então, ele é uma medição de quanto tempo esse sedimento vai se manter em suspensão com essa ondulação incidente. Então, ele é uma medida de que aquele sedimento, com essa ondulação, esse sedimento que foi colocado em suspensão, se esse ômega for pequeno, esse sedimento ele vai ser transportado à costa e já vai sedimentar, o que vai ser uma situação acressiva, ou a energia é tão grande ou o sedimento é tão fino que esse sedimento ele vai continuar
ele vai em direção à costa com a ondulação, com o swash, mas ele vai continuar em suspensão e vai voltar para a parte subaquosa, para a zona de surf, o que nos leva a uma situação erosiva, tá? Então, o que faz a gente ter a situação acressiva? Ou a diminuição da altura de onda, ou o aumento do tamanho de grão, né? Isso faz com que a gente tenha uma tendência do sedimento ser transportado para a praia e não voltar com backwash. Ele vai transportado pelo swash e é depositado na berma e vai formando aquelas bermas mais, aquela praia gorda, aquele perfil de verão, a berma mais pronunciada. Agora, se eu aumento a ondulação e ou diminuo o tamanho do grão, esse sedimento ele já vai ficar mais tempo, vou desenhar aqui embaixo. Esse sedimento vai ficar mais tempo em suspensão e ele vai ser transportado pelo swash e vai continuar em suspensão e transportado pelo backwash de volta para a praia. Então, a gente vai ter a formação, a gente não vai ter aquela berma bem desenvolvida, a gente vai ter o sedimento sendo transportado de volta para o mar, formando os bancos, característicos de praias mais erosivas, mais dissipativas. Tá? Então, ômegas pequenos, mais em direção aos acressivos, né? O sedimento fica na praia, não consegue ficar tanto tempo em suspensão. Ômegas maiores, a gente tem situações mais dissipativas. E aí existe uma escalinha, ó. Isso aqui foi o que foi publicado lá em 84, tá? Valores médios do que o Red Short acharam lá nas praias da Austrália, tá? Valores médios de ômega e os desvios padrão relacionados. E aí aqui a primeira vez vocês vão ver já esses nomezinhos dos estágios intermediários. Não se apeguem, que depois na próxima aula a gente vai falar só sobre cada um dos estágios bem específico, tá? Mas o que a gente tem aqui, olha só, o extremo erosivo e aí os intermediários cada vez mais agressivo até achar, ó, aqui menos sedimento na praia emersa e aqui mais sedimento na praia emersa, tá? Então a gente vai nessa direção. Então a gente tem ômega maior para o extremo erosivo, ômega menor para o extremo acressivo. E qual que é interessante, por que é importante estar só mais um parâmetro? O que é interessante do parâmetro de ômega é que assim, a gente tem o ômega padrão para aquele estágio, um desvio padrão, só que o ômega, deixa eu voltar para cá, o ômega ele pode te mostrar um estágio modal. O que é o estágio modal de moda da estatística? Tá? É o estágio mais frequente, com as características de sedimento e de ondulação mais presentes para aquele lugar. Então, eu tenho aquele sedimento, o sedimento pode variar, às vezes, ao longo do ano, numa praia, né? Então, o sedimento mais frequente, mais comum, e a altura de onda ali, de quebra de ondas na praia, mais comum, e a ondulação incidente mais comum. Se a gente calcula o ômega com essas variáveis, a gente tem o estado modal. E a gente sabe que as variáveis, elas mudam. Então, a gente também pode calcular o ômega instantâneo daquele momento, daquela situação, tá? E aí, quando a gente compara o estado modal ao estado instantâneo, o que a gente tem? O que a gente tem nesse gráfico aqui, tá? Aqui a gente tem essa linha do meio, ó. Desculpem, mas esse gráfico ele é interessante e ele é antigo, então ele é feio. Desculpa, não sei por que a minha caneta está fazendo isso, mas tá. A gente tem essa linha aqui do meio, ó, da região estável, tá? Então a gente tem o ômega e o estado, aqui ó, refletivo, dissipativo, tá? O ômega e o estado correspondente, que esse ômega, que essa praia, dizendo que essa região está estável, essa praia ela está estável, a forma dela está estabilizada com a dinâmica incidente, tá? Aqui na região cinza é o desvio padrão desses estágios. O que significa? Se a gente tem o ômega caindo mais ou menos nessas regiões aqui, significa que a praia não está em completo equilíbrio, mas ela está muito próxima, ela ainda está mudando em direção ao equilíbrio, mas ela ainda não chegou lá. Lembrando que a forma ela vai estar sempre buscando em equilíbrio
com a dinâmica incidente. Aí a dinâmica muda, a forma muda para se adequar àquela situação. Então, porque nem sempre o ômega observado, ele é o ômega, vai estar relacionado ao estágio esperado. Por exemplo, se eu meço um ômega de 3 numa praia, mas ela ainda está muito mais próxima de estar dissipativa do que intermediária lá perto dos bancos transversais. Isso significa que aquela praia não está em equilíbrio, a praia ainda não alcançou o equilíbrio com aquela dinâmica incidente. E aí, para isso que serve esse gráfico. Porque se eu meço um ômega, e aí eu relaciono aqui com o estágio que a praia se encontra, tá? Com a forma dela. Se a relação cair nessa região aqui, significa que a dinâmica ela está favorável para uma situação mais dissipativa, ou seja, se o ômega é maior, é de um estágio maior, o ômega é maior do que o ômega esperado para aquele estágio que a praia se encontra, significa que ela está mudando para uma situação mais erosiva. A gente tem uma ondulação maior do que aquele estágio que ela se encontra representa. Então, ela está sendo erodida, ela está caminhando para estágios mais dissipativos. Ou o oposto, se o ômega está pequeno com relação ao estágio observado na praia, significa que aquela praia ainda está no caminho de migração, de transformação em direção aos estágios refletivos que vão estar em equilíbrio com aquele ômega. Tá? Então, o ômega é importante para isso, ele é interessante para isso, para a gente saber qual caminho que a praia está percorrendo. Dificilmente a praia vai estar em equilíbrio, tá? É difícil a praia estar em 100% em equilíbrio, normalmente, porque a ondulação está mudando frequentemente. Então, normalmente a praia está caminhando, ela está sempre correndo atrás de entrar em equilíbrio com a ondulação incidente, tá? E esse gráfico é interessante para isso. Outra coisa importante da gente falar sobre esse assunto é a velocidade, tá? A velocidade das migrações, porque aí a praia está sempre migrando de uma situação para outra, né? Então, se a praia está num estágio aqui mais intermediário, um pouquinho mais agressivo, e aí entra uma ondulação muito grande, uma tempestade, ela vai tender a migrar para os estágios mais dissipativos ou mais erosivos com uma velocidade muito maior do que quando essa tempestade passar, e aí a praia que veio aqui para um estágio bem mais dissipativo, e aí ela vai migrar devagarzinho em direção aos estágios reflectivos, porque é muito menos energia envolvida. Então, aquele sedimento ele vai migrando em direção à praia, para aquela praia ficar mais gordinha de novo, com uma velocidade muito menor. Vide as setinhas, olha só. As setinhas aqui, as pretas, estão indicando a migração da praia para situações mais erosivas, são setas muito maiores. Aí aqui eles têm uma estimativa do quando é mais rápido e quando é mais devagar, tá? A transição entre os estágios, o tamanho das setas representa isso, tá? Então, a migração dos estágios acressivos para os erosivos é muito mais rápida do que dos estágios erosivos para os estágios acressivos, com uma pequena exceção aqui do extremo dissipativo para o primeiro intermediário ali, que é o bancava longitudinal. Depois as migrações são bem lentas para aqueles estágios mais acressivos em direção ao extremo refletivo, tá? Eu sei que isso aqui não é trivial, tá? Então, prestem atenção, leiam, vou colocar a leitura obrigatória ali no AVA, que explica também muito bem isso. Vejam, assistam o vídeo mais uma vez, se for preciso. E qualquer dúvida, coloquem lá no fórum, que eu tô aqui para sanar as dúvidas. Eu preciso que vocês tenham tudo isso bem claro, tá? Então, dúvidas no fórum, fiquem bem e até a próxima.